Vamos ir para a palavra de Deus e hoje eu quero falar-vos do arrependimento. Este é um tema muito falado, o arrependimento. Em muitos dias do amigo fala-se do arrependimento, mas nunca está demais voltar a falá-lo, voltar a revê-lo. E para começar, gostaria de explicar o que é arrependimento. O arrependimento abrange três aspectos fundamentais. Mas antes de dizer quais são, vamos ir à palavra de Deus em Atos 26, 18. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judeia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Amém. Por que não oramos mais uma vez e pedimos a Deus que nos fale nesta noite, que nos ensine? Senhor Jesus Cristo, te agradeço mais uma vez por esta bênção, pela oportunidade de podermos reunir-nos neste lugar, por esta plataforma, para poder falar de ti, para poder abençoar o teu nome, para poder aprender. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por todas as tuas bênçãos, por tudo o que fazes. Peço-te, Deus, que uses a minha vida, que não seja eu a falar, que não seja eu a explicar, mas que sejas tu por meio de mim, que seja a tua palavra a dar-nos entendimento. Fala as nossas vidas hoje, que possamos aprender e entender melhor, Senhor Jesus, o que é arrepender-se verdadeiramente. Peço-te, Jesus, que nós possamos guardar as tuas palavras no nosso coração, como uma tabela escrita. Tu peço no nome de Jesus, para a glória e honra do teu nome. Mais uma vez, obrigado, Senhor Jesus. Amém e amém. Pronto, irmãos, vamos ir ao que é arrependimento. Arrependimento abrange três aspectos fundamentais. O primeiro deles é mudança intelectual, uma nova percepção sobre o pecado. E isto o podemos dar de um exemplo. Por exemplo, a pessoa, antes de se convertir, acha que o sexo antes do matrimônio não está errado, acha que beber, fumar e muitas outras coisas não estão erradas, não é? Mas quando há arrependimento, quando ele percebe o que está errado, ali há uma mudança intelectual. E depois vem a seguir uma mudança emocional, ou seja, os seus sentimentos são transformados em relação ao pecado. Ele já não vê o pecado, ele já não vê as coisas da mesma maneira como as via antes. E por último, uma mudança volitiva, isto é, uma decisão voluntária e firme de abandonar o pecado. E como lemos antes, em Atos 26, 18 e 20, a última frase dizia fazendo obras dignas de arrependimento. E isto é uma mudança volitiva, ou seja, uma decisão firme de mudar, de abandonar o pecado. Agora, essencialmente, o arrependimento inclui várias faces. A primeira delas é o reconhecimento do pecado. Ou seja, nós temos de reconhecer o que é o pecado, o que estamos a fazer de errado. Marcos 2,17 diz: E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Amém. A seguir, a segunda etapa, vem uma confissão sincera do pecado a Deus. E isto está interligado com o primeiro, que é reconhecer o pecado. Porque para poder confessar o que fizemos errado, para poder dizer o que é que estamos a pecar, temos primeiro de reconhecer ele. A palavra de Deus diz em Provérbios 28:13:
O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. E 1 de João 1,9 diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o que eu acho muito interessante do primeiro texto que lemos aqui, Provérbios 28, é que diz aquele que as confessa, mas as deixa, não é? Porque nós podemos confessá-las, nós podemos reconhecer qual é o nosso pecado, mas continuar a fazê-lo, né? Podemos estar a reconhecer e confessá-lo os dias todos da nossa vida. Mas se não o deixamos, pronto, não é verdadeiro arrependimento. Depois, a terceira fase é contrição ou tristeza, segundo Deus, pelos pecados cometidos. Vejam que disse tristeza segundo Deus. Salmos 51:16 diz: Pois não te comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. E 2 de Coríntios 7:10 diz: Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. E aqui está a diferença. A tristeza que Deus dá opera para arrependimento. Amém? Mas a tristeza que existe no mundo opera a morte, ou seja, isto não traz mudanças às nossas vidas. Há uma grande diferença. Depois, a quarta etapa é uma decisão clara e firme de abandonar o pecado. E esta é a mais importante, porque nós podemos estar tristes pelo nosso pecado, nós podemos confessar-nos, nós podemos reconhecê-lo, mas se não estamos decididos, se não somos firmes para abandoná-lo, não há arrependimento. Nenhuma destas etapas pode faltar no arrependimento. E por isso a palavra de Deus diz em Provérbios 28:13: O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Lucas 3, do 7 ao 8 diz: Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras. Eles falavam forte, não é? Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Isto era mudar, não é? Um fruto digno de arrependimento é uma mudança. E Atos 26:20 diz: Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judeia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. E o que é uma obra digna de arrependimento? Já dissemos que é mudar. Mas como é esta mudança? É a demonstrar que queremos mesmo afastar-nos desse pecado, que queremos mesmo deixá-lo atrás, que já não gostamos, que queremos fazer as coisas certas. O arrependimento verdadeiro frequentemente traz consigo o desejo de fazer restituição, ou seja, de mudar-nos, corrigir os erros passados na medida do possível. E por isso Mateus 5, 23 ou 24 diz: Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Aqui, a palavra oferta a podemos interpretar como várias formas. A primeira é a oferta que já conhecemos, material, mas também acho que Mateus está a referir-se, pois Jesus está a referir-se aqui, que a oferta é o louvor que nós damos a Deus, são as nossas orações. Ou seja, Deus não quer que se nós estamos chateados com algum irmão, se nós levamos algum pecado em cima, que nós falemos como se não tivesse acontecido nada.
Nós não nos chateamos quando algum irmão nos fez alguma coisa ou discutimos com alguém e depois vem como se não tivesse acontecido nada. Ficamos zangados. Deus fica da mesma maneira. Ele quer que primeiro haja uma mudança. E Lucas 19:8 diz: E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Amém. Aqui podemos ver uma verdadeira mudança. Uma mudança de 180 graus. Porque Zaqueu só não estava triste, não estava arrependido, não estava a reconhecer só que tinha errado, que tinha feito fraude, mas ele queria dar 4 vezes multiplicado o que tinha tirado. Amém? E isto é muito, ele podia se calhar ter dado 2, ou ele podia ter devolvido o que tirou, não é? Mas não, ele sentia-se errado com o que fez e queria quadruplicar o que tinha feito errado. Isto é uma mudança firme. Sendo a primeira resposta de fé ao chamado divino, diz Marcos 1,15, e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém? Depois, o arrependimento é absolutamente essencial para a salvação. Já não é uma questão de agradarmos Deus, não é uma questão de estarmos bem nós próprios psicologicamente, ou o que seja, é uma questão inteiramente de salvação. Lucas 13:3 diz: Não digo-vos antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Amém. E Lucas 13:5 diz: Não digo-vos antes, se não vos arrependeres, todos igual modo perecereis. Amém? 13:5. E Atos 17:30 diz: Mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Segunda de Pedro 3:9: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns chateiem por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. E podemos ver muitos textos mais que falam do arrependimento. E por que Jesus, por que o nosso Deus enfatiza tanto isto? Porque é muito importante. E o arrependimento não é uma coisa que acontece só antes do batismo, não é uma coisa que acontece só quando chegamos à igreja. O arrependimento tem de estar conosco o dia todo, amém? Porque nós estamos a pecar o dia todo. Nós pensamos coisas erradas o dia todo, nós temos, como chamam hoje em dia, pensamentos intrusivos, não é? Todo o tempo estamos a pecar. Muitas vezes estamos desanimados, muitas vezes não queremos ir à igreja por cansaço, muitas vezes nos chateamos com aquele irmão que se calhar foi um pouco mal educado e estamos a pecar o tempo todo. Então, por isso é que o arrependimento tem de estar nas nossas vidas. Sem arrependimento, nem o batismo em águas, nem o recebimento do Espírito Santo são eficazes. Ou seja, o primordial, o primeiro é o arrependimento. O conhecido texto Atos 2:38 diz: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E Atos 3:19 diz: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Atos 3:19. Amém. Vocês não têm conhecido muitas pessoas, já na igreja, que falam orgulhosas do seu pecado? Amém? Eu tenho visto muitos casos que dizem: como eu ia nas festas antes, ou como bebia, ou como fumava. E eles parecem que estão a meter o peito para a frente, que estão orgulhosos do que faziam antes.
E se calhar, pronto, eles mudaram, eles o deixaram de fazer, eles deixaram de fazer essas coisas, mas não estão verdadeiramente arrependidos. Também gostavam daquilo, mesmo que possam ter mudado. E por isso é importante reconhecer. No momento em que uma pessoa se arrepende genuinamente, essa pessoa permite que Deus atue na sua vida. Há uma decisão consciente de deixar o pecado para trás e retornar a Deus, permitindo assim que Deus também se aproxime dela. Ou seja, quando nós nos arrependemos, nós estamos a aproximar-nos de Deus e Deus está a aproximar-se de nós. Nesse retorno, Deus capacita a pessoa a superar hábitos e desejos pecaminosos, preparando o caminho para uma relação pessoal com Ele e qualificando-a para o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Muitas vezes nós nos perguntamos: por que eu não falo em novas línguas? Por que eu não consigo sentir a presença de Deus? Por que, mesmo que eu peço, e na palavra de Deus diz que se nós pedirmos o Espírito Santo, nós o receberemos, por que eu não o recebo na mesma? Né? Isto são perguntas que muitas vezes passam pela nossa cabeça. Tens de perguntar-te se há algum pecado do qual não estás arrependido. Ou se mesmo levas um pecado e não és consciente dele. A obra interior de salvação inicia-se com arrependimento. Não se inicia com boas obras, não se inicia com boas ofertas, não se inicia a cantar bonito, a tocar bonito, inicia-se com arrependimento. Mas ele sozinho não completa todo o processo de salvação. O batismo nas águas complementa o arrependimento, enterrando simbolicamente o velho homem e realizando uma completa remissão de pecados. E vamos ler novamente Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então nós podemos dizer que, enquanto o arrependimento lida com as consequências atuais do pecado, o batismo nas águas trata das consequências futuras e remove o registro passado do pecado. Ambos são fundamentais. Não pode haver um sem o outro. Como ilustrado no exemplo da tinta derramado no carpete, no papel, é preciso pedir perdão e também remover a mancha para uma restauração completa. Também não basta só pedir perdão, não basta só mudar, há que pedir perdão e mudar. Isso é arrependimento e isso é o batismo nas águas. E finalmente vem o batismo com o Espírito Santo que completa o retorno a Deus ao conceder ao crente uma nova natureza e o poder para vencer continuamente o pecado. E aqui está uma chave muito importante. Nós não podemos vencer o pecado sozinhos. Amém? A palavra diz que a nossa carne é fraca e por isso precisamos do Espírito Santo. E é apenas por ele que recebemos poder para viver uma vida justa. Por isso Atos 1:8 diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Romanos 8:2-4 porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós e não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. A presença do Espírito nas nossas vidas torna a nova vida em Cristo uma realidade diária. Não é algo dos domingos, o Espírito Santo, não é algo do altar, não é algo que só acontece na ministração, é uma realidade diária, se for
verdadeiro. Romanos 8,10 diz: e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. E Romanos 8,13 diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos 8,13. Já para finalizar, para manter essa presença divina continuamente, é necessário viver uma vida constante de arrependimento. Todos os dias, viver arrependidos. Amém? Obviamente não há que estar os dias todos tristes, não é? Amém? Isso também é pecado. Mas temos de ser cientes de que somos pecadores, de que estamos constantemente a pecar e que só Deus, com o seu batismo nas águas, só Deus, com o seu batismo no seu Espírito, pode transformar-nos. Amém? Porque ali onde estão não inclinam a vossa cabeça, fecham os olhos e oramos. Senhor Jesus Cristo, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua misericórdia, pelo teu amor. Obrigado por todas as tuas bênçãos e pela revelação que nós podemos ter. Há lugares do mundo onde as pessoas não te conhecem, não conhecem a tua palavra, mas tu tens tido misericórdia de nós. Tu tens posto um mensageiro no nosso caminho que nos avise do perigo, que nos diga cuidado. Obrigado, Deus, por esta bênção da tua palavra. Venho a ti neste momento com o coração aberto, contrito, reconhecendo que sou um pecador, reconhecendo que constantemente peco contra ti. Tu és santo e justo, e diante da tua luz podemos ver claramente as nossas faltas, as nossas transgressões. Perdoa-nos, Deus, por tudo o que fazemos. Como diz a tua palavra, o arrependimento é um retorno das trevas para a tua luz. E hoje, Senhor Jesus Cristo, queremos estar em ti, queremos estar na tua luz, na tua presença, sinceramente render-nos aos teus pés. Transforma o meu entendimento para que eu possa rejeitar o mal, para que eu possa rejeitar o pecado com toda a convicção, com firmeza, sem temor a que me julguem, sem temor a que possa perder amizades ou contacto com pessoas. Que a minha alma, Jesus, senta tristeza, não remorso passageiro, mas uma dor genuína por ter ofendido o teu nome, por ter pecado contra ti constantemente. Que haja em mim uma decisão firme de abandonar tudo o que te desagrada e que eu possa viver uma vida que te honre, que louve o teu nome, uma vida que te agrade, Senhor Jesus. Perdoa-me, mais uma vez te peço, pelos meus pensamentos, pelas coisas que muitas vezes digo, pela minha preguiça, pela minha tristeza, por duvidar, por tantas coisas, Deus, que fazemos diariamente. Perdoa-me, Deus, e ajuda-me a confessar, a reconhecer os meus pecados diante de Ti, sem esconder nada. Que a Tua palavra me assegure que se eu os confessar, Tu serás fiel e justo para me perdoar. Ensina-nos, Deus, a fazer o justo, a corrigir o errado, a pedir perdão onde causamos dano. Eu sei, Senhor, que não há verdadeiro arrependimento sem mudança, que não é genuíno, e por isso coloco diante de Ti todo o meu passado, todos os meus pecados, todas as minhas falhas, os meus remorsos, todo erro, Senhor Jesus, e clamo pelo Teu perdão. Purifica-me com o Teu sangue, Jesus.
Lava-me completamente e prepara-nos, capacita-nos para viver uma vida nova e santa diante de ti. Que eu possa viver uma vida com o poder do teu Espírito. Porque sem ti, Jesus, sem o teu poder, não podemos vencer o pecado. Mas acreditamos na promessa do teu Espírito Santo. Batiza-nos, Deus, com a tua presença. Enche-nos completamente de ti. Apaga, Senhor Jesus, a nossa própria opinião, remove a nossa própria natureza e concede-nos o teu poder. Aleluia. Que a tua presença se torne real dia após dia em mim. Glória a Deus. Por que não ligamos os nossos microfones, irmãos, e oramos todos juntos, a agradecer a Deus, a pedir perdão, a Obrigado, pedir que nos Senhor, encha do seu por nos Espírito. dar,